Foi publicado nesta terça-feira o moto próprio Antiquum Ministerium, com o qual o Papa Francisco estabelece o ministério de catequista, uma necessidade urgente para a evangelização no mundo contemporâneo, a ser realizada sob forma secular, sem cair na clericalização. Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo. Assim escreve o Papa Francisco no moto próprio Antiquum Ministerium, assinado em 10 de maio, memória litúrgica de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja, com o qual institui um ministério de catequista. No contexto da evangelização no mundo contemporâneo e diante da imposição de uma cultura globalizada, de fato, é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude de seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Além disso, o pontífice enfatiza a importância de um encontro autêntico com as gerações mais jovens, como também a necessidade de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária da Igreja. O novo ministério tem origens muito antigas que remontam ao Novo Testamento. De forma germinal, é mencionado, por exemplo, no Evangelho de Lucas e nas cartas de São Paulo Apóstolo aos Coríntios e aos Gálatas. Mas toda a história da evangelização nesses 2 milênios, escreve o Papa, manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas, que asseguraram que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano, chegando ao ponto de até dar a sua vida para este fim. Por isso, desde o Concílio Vaticano II, tem havido uma crescente consciência de que a tarefa do catequista é da maior importância, bem como necessária para o desenvolvimento da comunidade cristã. Ainda hoje, continua o moto próprio, muitos catequistas competentes e perseverantes realizam uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé, enquanto uma longa série de beatos, santos e mártires catequistas marcaram a missão da Igreja, constituindo uma fonte fecunda para toda a história da espiritualidade cristã. Sem diminuir em nada a missão própria do bispo, o primeiro catequista na sua diocese, nem a responsabilidade peculiar dos pais quanto à formação cristã de seus filhos, portanto, o Papa exorta a valorizar os leigos que colaboram no serviço da catequese, indo ao encontro dos muitos que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tarefa dos pastores, destaca ainda Francisco, reconhecer ministérios laicais capazes de contribuir para a transformação da sociedade através da penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Testemunha da fé, mestre, mistagogo, acompanhante e pedagogo, o catequista, explica o pontífice, é chamado a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, desde o primeiro anúncio até a preparação para os sacramentos da iniciação cristã, incluindo a formação permanente. Mas tudo isso só é possível através da oração, do estudo e da participação direta na vida da comunidade, para que a identidade do catequista se desenvolva com coerência e responsabilidade. Receber o ministério laical de catequista, de fato, imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada batizado, e deve ser desempenhado, recomenda Francisco, de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. Por fim, o Papa convida as conferências episcopais a tornarem realidade o ministério de catequista, estabelecendo o iter formativo necessário e os critérios normativos para o acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço e em conformidade com o moto próprio que poderá também ser recebido, com base no próprio direito particular, pelas igrejas orientais. O Papa Francisco surpreende com sua simplicidade,
Esse moto próprio, Antiquum Ministerium, é interessante, não quer reinventar a catequese, não pretende inserir novidades ao ministério e à evangelização da igreja, mas ele quer reconhecer algo que muitas vezes a própria igreja não conseguiu oferecer o devido reconhecimento. O ministério de catequista, ministro é aquele que fala em nome de alguém, ou que faz em nome de alguém. O ministério do catequista é algo já íncito ao próprio Concílio Vaticano II e que em muitos lugares ofereceu belíssimas experiências. Os catequistas que são reconhecidos como ministros, eles são mais perseverantes, e a experiência que se vê aqui no Brasil, eles nutrem maior paixão, porque não é apenas uma motivação originada numa comunidade e destinada apenas à comunidade. Ele se reconhece de maneira mais vivaz, ele ou ela, na sua missão de evangelizador, evangelizadora. Ao mesmo tempo, ele nutre maior paixão por esta sua identidade de servo, um servo catequista que leva consigo o reconhecimento da igreja de um seu ou uma ministro ou ministra da própria igreja. É quase que a dizer, de um lado reconhecer a importância da missão e do outro agradecer por aquilo que eles são. Digamos, a novidade não está em algo não antes pensado, mas em ajudar-nos a fazer aquilo que nunca deveríamos ter deixado. Papa Francisco, de algum modo, retoma certas originalidades que a própria igreja muitas vezes esqueceu. Francisco é um grande catequista. A decisão papal de instituir o ministério de catequista é fruto de um caminho intuído por Pio XII, sancionado pelo Concílio Vaticano II e pelo Sínodo dos Bispos, especialmente o da Amazônia. Um serviço cada vez mais necessário para evangelizar. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, Pio XII publicou a encíclica Mystici Corporis, dedicada à Igreja Corpo Místico de Cristo. Em uma passagem, depois de lembrar que os padres da Igreja, quando celebram os ministérios, graus, profissões, estados, ordens e deveres deste órgão, também têm em mente os leigos e os leigos casados. O pontífice acrescentou: sobretudo nas atuais circunstâncias, os pais e as mães de família, os padrinhos e madrinhas e, notadamente, todos os seculares que prestam o seu auxílio à hierarquia eclesiástica na dilatação do reino de Cristo, ocupam um posto honorífico, embora muitas vezes humilde, na sociedade cristã, e podem muito bem, sob a inspiração e com o favor de Deus, subir aos vértices da santidade, que, por promessa de Jesus Cristo, nunca faltará na Igreja. A decisão de Francisco de instituir o ministério de catequista, que segue a abertura às mulheres dos ministérios do leitorado e do acolitado, coloca-se no caminho já intuído pelo Papa Pacelli. Especialmente em nosso tempo, a tarefa de testemunhar e transmitir a fé às novas gerações é uma tarefa para os pais e mães de família. Já ao longo dos séculos, e ainda hoje em vários países, na ausência de sacerdotes, a fé tem sido mantida viva graças aos pais e mães e aos catequistas, que passaram e muitas vezes sacrificaram suas vidas por isso. Hoje, no entanto, o envolvimento, o reconhecimento e a plena valorização dos leigos é uma urgência
e muitas vezes uma necessidade nas sociedades secularizadas. O motu próprio Antiquum Ministerium parte do decreto do Conselho Ad Gentes, no qual os padres do Vaticano II afirmavam: é digno de elogio aquele exército com tantos méritos na obra das missões entre pagãos, o exército dos catequistas, homens e mulheres que, cheios do espírito apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absolutamente necessária à expansão da fé e da Igreja. Hoje em dia, em razão da escassez do clero para evangelizar tão grandes multidões e exercer o ministério pastoral, o ofício dos catequistas tem muitíssima importância. Uma consciência que cresceu nos anos seguintes e culminou com a carta apostólica Evangelii Nuntiandi de Paulo VI. A criação de novos ministérios laicais para responder às novas necessidades também foi discutida no recente sínodo sobre a Amazônia, lembrando em particular o motu próprio Ministeria Quaedam, o documento com o qual o Papa Paulo VI, em 1972, reformou os ministérios na Igreja. Na perspectiva que emergiu do concílio, dos sínodos, evidenciada no magistério dos sucessores de Pedro, e em particular pelo atual bispo de Roma, os leigos não são, portanto, chamados a realizar apenas um trabalho de suplência, porque há falta de vocações para o sacerdócio. Não é uma questão de suplência, mas de plena e reconhecida ação, envolvimento e corresponsabilidade. Sua presença é verdadeiramente necessária para que a Igreja seja comunhão e seja missionária. A instituição de um ministério pela Igreja torna evidente que a pessoa investida com esse carisma está realizando um autêntico serviço eclesial à comunidade cristã, para o crescimento de sua vida e para seu testemunho de fé. A instituição de um ministério laical não se destina, portanto, a clericalizar a pessoa leiga. É de se esperar que este passo adicional ajude a contrariar aquele retorno do clericalismo tantas vezes denunciado publicamente por Francisco, que, recordando-nos muitas vezes do papel do santo povo de Deus, o papel das avós e das mães na transmissão da fé, atualiza as palavras de Pio XII sobre os pais e mães da família, padrinhos e madrinhas de batismo, chamados a expandir o reino do Divino Redentor.